Meu cordial amigo, minha cordial amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma de nossas revisões para a prova da UFMS. Este vídeo exclusivamente por conta da meta que nós batemos na revisão do vestibular e agora faremos, por conta da meta batida, essa revisão sobre o passe, mas o passe da terceira etapa. Se você está aqui, você vai fazer o passo da primeira ou da segunda etapa, aquele vídeo que nós já temos sobre as obras, todas as 6 ali do vestibular, ali você pode selecionar os momentos adequados para fazer a sua revisão do passo 1 e passo 2, que as 2 obras de cada uma delas, dessas etapas, lá estão ali os comentários da nossa revisão. Agora, esse aqui, o passe 3, o passe da terceira etapa, ainda contempla livros que não estão na lista do vestibular deste mesmo ano. Professor, mas por que, por exemplo, no edital o vestibular está de um jeito e o passe da terceira etapa está de outro? Por quê? Não sei. E não é nossa preocupação aqui desvendar esse mistério. Nossa preocupação aqui é apenas uma: fazer a boa revisão para que você consiga desenrolar ali na hora, relembrar algumas coisas para conquistar a sua tão sonhada aprovação. Beleza? Nossa preocupação tem que ser essa. Bom, aqui nós temos 3 livros, Coloquei-os em ordem conforme as suas publicações, tá bem? No caso, vamos iniciar a nossa revisão pelo Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, livro publicado em 77, em que uma observação aqui, a edição que eu tenho do livro e a que eu li, é a edição que passou pela revisão de 2009, que foi a edição revisada pela própria autora, que inclui 13 contos, tudo bem? Por que eu estou comentando isso? Quando este livro estava como leitura obrigatória, ali em 2021, 22, não lembro se foi 21 ou 22, tá? Houve uma questão na prova do vestibular que cobrava um conto que não constava nesta revisão de 2009 para frente. Conseguiram anular essa questão, tá? Tendo em vista que a lista do vestibular, ela não deixa edição específica a ser lida, como às vezes aparece em algumas provas, por exemplo, por exemplo, a editora específica, uma seleção específica de contos, uma seleção específica de poemas, Eu sei, por exemplo, que se nós pegarmos como referência a Unicamp, ou, por exemplo, como já aconteceu na Unicentro, na Unioeste, de colocarem, por exemplo, conjuntos específicos de textos selecionados por determinada pessoa, por uma edição X ou Y, que não é o nosso caso. Então, por isso, a nossa revisão está baseada nessa edição revisada pela autora de 2009, tá bom? Depois nós vamos passar para a revisão aqui do Cinzas do Norte. Isso aqui já é um romance bem interessante pela forma narrativa, de ter essa polifonia narrativa, tá? 2 narradores ali, tá? E no final, uma terceira voz narrando, que seria a voz do protagonista da história, tá bem? E por fim, vamos fechar com Vias do Infinito Ser, este livro aqui, que eu o trouxe para que façamos a leitura de alguns poemas, porque como não é narrativa, eu acho interessante trazer aqui alguns poemas para serem lidos. Vias do Infinito Ser, essa minha edição, inclusive, autografada pelo Rubênio. Rubênio, se você estiver assistindo aqui, um forte abraço. Rubênio é meu amigo de meu pai, tenho um grande carinho por ele, tá? Prazer falar sobre a sua obra, meu amigo. E vamos fechar a nossa revisão de hoje com algumas dicas, tentar direcionar você para a prova. Lembrando, pessoal, que é uma aula revisional, tá? Isso aqui não é uma aula para aprofundar qualquer coisa que seja.
sobre as histórias ou sobre, inclusive, elementos teóricos. Isso aqui é só uma revisão, tá? Revisão. Bom, queridos, então, sou o professor Augusto Rosa, seja muito bem-vindo e vamos comentar sobre essas 3 publicações aqui. Galera, o livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles, tá? Ele foi publicado no ano de 1977, época que, se você for observar na história, tem um elemento vinculado ao regime militar, ao governo de Médici na época, né, 77, tá? Se eu não me engano é o Médici ou o Geisel. Putz, agora me veio. Eu lembro que foi o Médici, tá? Eu me lembro muito do Médici da década de 70, mas eu não lembro se já... Eu acho que era o Médici mesmo. Enfim, que é o Geisel. Agora me deu um branco. Mas é durante o período do regime. Já abre um alerta, né? Para a galera. Professor, quer dizer, portanto, que o livro vai estar carregado de elementos críticos, históricos, sociais? Não no sentido político, a não ser este último conto que leva o nome do livro, ou vice-versa, né? O conto final aqui, o Seminário dos Ratos, tem uma alegoria crítica direta ao regime, especificamente situando-se num contexto paulista, tá? Do estado de São Paulo. E ainda, sobre esse conto específico, ele traz uma semelhança, uma talvez inspiração do Fazenda dos Animais, né? Ou A Revolução dos Bichos, do Orwell. A ideia de que animais têm as suas ações e suas relações de poder, mas que no caso são os ratos que vão tomar conta do poder, né? Que vão invadir uma espécie de último espaço onde os homens do poder conseguem se reunir longe, afastados da invasão de ratos que acontece, mas que no final da história eles vão dominar ali o espaço também. É como se os ratos estivessem tomando conta de tudo. E existe uma série de interpretações a respeito disso, tá? Mas não é o livro como um todo trabalhado nessa perspectiva político-social crítica, tá? Pelo contrário, o que nós vamos ver aqui são histórias que vão explorar desde o universo fantástico, que é uma característica da Lígia Fagundes Telles em algumas de suas narrativas, né, em que a gente vê um boom de um realismo mágico, né, de um realismo fantástico aparecendo na América Latina, com os nossos irmãos argentinos, uruguaios, que trazem para a gente muita força a essa literatura que brinca com as questões entre as possibilidades de coisas acontecerem numa realidade pragmática, ou se fruto da nossa questão de um vislumbre do mundo e nossas projeções, que na literatura abre espaço para que haja, então, essas possibilidades, né? Como também a Lígia, ela vai trabalhar meio que mesclado a isso o elemento da loucura, coisa que é muito interessante, o fator loucura na narrativa brasileira, principalmente sendo a Lígia pertencente ao que nós chamamos a geração de 45, junto com Clarice Lispector, querido João Guimarães Rosa, que autores esses também exploraram o fator da loucura em algumas das suas narrativas, assim como Machado de Assis, assim como Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, quem já leu Júlia Lopes de Almeida vai sentir muita semelhança, como se talvez Lígia tivesse bebido da mesma fonte, mas o que eu quero chamar a atenção é que a loucura parece, de tempos em tempos na literatura brasileira, ser uma temática muito interessante, seja pelo lado de como o Brasil trabalhou com a questão da loucura, da esquizofrenia, das doenças mentais, seja como
a anormalidade voltada para a questão psiquiátrica reverbera no elemento fantástico também, tá? As relações sociais que vão desde questões vinculadas ao ciúme, as relações de poder, as manias, as questões de interação entre parceiros, amantes, tá? Família, culpa em alguns contos específicos, tá? Amor, que de todas as histórias de amor, né, uma muito específica, Pomba Enamorada, que pode ter também o título de Uma História de Amor, né? Pomba Enamorada ou Uma História de Amor, uma história muito jocosa, muito engraçada, mas é engraçada também porque a gente está rindo do absurdo, né, da persistência de uma mulher que não esquece o seu primeiro amor. Muito caricata essa história aqui, tá? Mas que de um todo essas narrativas exploram a densidade ou a intensidade psicológica de seus personagens. Normalmente, a Lígia Fagundes Telles, ela aborda, normalmente nas suas histórias, tá? Personagens femininas, né? Normalmente nós vemos um maior número de mulheres. Este livro, especificamente, eu não cheguei a fazer a contagem, mas eu me lembro que quando, na leitura, quando fiz pela primeira vez deste livro, me chamou a atenção que é uma história que parece ter mais personagens masculinos, por exemplo, do que o habitual da obra como um todo, né? Se nós formos olhar o macro da literatura de Lígia, tá bem? Bom, vamos aqui só fazer algumas referências, tá bem? O que é, professor, esse primeira, terceira que foi colocado aqui ao lado dos títulos? Bom, eu quis colocar a referência do foco narrativo, tá? Por exemplo, a Lígia, ela não segue um padrão narrativo. Na verdade, nós bem sabemos que do modernismo para cá, a literatura ela foi caminhando a um modelo de maior fluxo de consciência narrativa, né? Foi explorando mais o discurso indireto livre, em que, por exemplo, não temos uma fala muito bem separada do elemento descritivo, né? As falas dos personagens mesclando-se à descrição de um espaço, ao pensamento, ao elemento do narrador vindo fazer um comentário muitas vezes também, ou pensando em voz alta, numa questão de um monólogo que pode ser explorado também, enfim. A Clarice trabalhou muito bem isso nos seus trabalhos, na sua literatura. A Lígia, não são todos os seus contos, mas existe a presença disso, assim como Guimarães Rosa vai fazer uso disso em alguns dos seus textos. A que a gente tem aqui do modernismo para cá, né? E eu falo isso, pessoal, desde, na verdade, já de uma transição do século XIX para o século XX, como a literatura vinha abrindo no elemento da prosa mais para esse espaço. A Lígia, ela, na sua geração, explora muito bem isso também. Então, eu quis colocar o que predomina nesses textos. Por exemplo, nas Formigas, que é o texto que abre o livro, é um conto, por exemplo, que a gente poderia até classificar como um conto de, sei lá, horror, terror psicológico, né, como queiram, né? É uma menina que está com a sua prima para fazer a hospedagem numa espécie ali de albergue, né? Numa hospedagem, vão alugar um quartinho que ficam ali no sótão e tem um acesso difícil, a mulher é esquisita, a maneira como se faz a descrição da casa, personificando-a, né, como se a casa tivesse até uma certa vida dentro dela, ou ausência de vida, né? E a bruxa, né, assim, rotulada e chamada ao final da história como a dona dessa casa. Uma mulher muito feia, muito esquisita. E
A prima da nossa narradora, ela faz medicina e aí mostra lá um caixãozinho, assim, um caixotezinho, né, que tem um grupo de ossos ali, uma anatomia completa, óssea, um esqueleto de um anão, né? E é curioso que está muito bem limpo, né, cada um dos ossos. E as formigas, elas aparecem desde a primeira noite e entram dentro dessa caixa. Tem todo um elemento olfativo também explorado, da sensação do cheiro. E esses insetos, essas formigas, parecem ir organizando o esqueleto desse anão, que a nossa própria narradora vai sonhar com esse anão sentado à cama, tentando agredir, né, agredi-las. Ao final da história, a prima chama a nossa narradora e elas vão correndo e falam, ó, vamos logo, que o esqueleto está quase completo, a bruxa também e as corre. E é algo que chama a atenção da literatura da Lígia Fagundes Telles, não só nessa, mas em outras histórias. E nesse livro é muito comum, nesse livro especificamente é muito comum, a questão do clímax, tá? Quando a narrativa chega no seu momento ápice, né? No clímax, parece que logo já em seguida, pum, acaba a história. Ah, professor, eu fico agoniado, eu fico agoniada, né? Esses dias, inclusive, estava falando com uma das alunas aqui do Évora, acho que foi com a Angelina, sobre essa questão. Ela estava lendo esse livro, ela falou, professor, quando a história tá ali, pum, de repente acaba, fica naquela sensação de e agora, e é isso, né? E o bom, galera, da literatura é justamente isso, é um fator de, olha, que legal que às vezes não tem um final fechado e abre a uma série de possibilidades, nós ficamos pensando, né, o que pode ter realmente acontecido, né? Eu sei que nem sempre é bom, porque a gente fica numa expectativa criada e quer vê-la concluída, né? Mas, no caso do livro Seminário dos Ratos, muitas dessas narrativas aí, quase todas, possuem esse final sem final fechado, né? Você interrompe logo após o momento ápice ali, o clímax, tá? Bem, o texto, por exemplo, do senhor diretor, eu coloquei aqui para vocês, ó, terceira e primeira, porque nós estamos vendo uma mulher, uma senhora, que observa na banca de revistas as capas, as mulheres como elas estão expostas, as pessoas ali, as fotografias. Ela vê que o mundo ali, lá da década de 70, estava muito promíscuo. Coitada, né? Imagine se ela visse com os olhos agora, né? E ela começa a pensar em como que as coisas estão muito para frente, o mundo está muito moderno demais, as pessoas não se dão mais valor, e ela pensa em escrever para o senhor diretor no caso, né, da imprensa, do jornal, para ela dar o seu parecer, o seu posicionamento como cidadã, como professora, como uma mulher, né? E ela vai repensando na sua cabeça várias e várias vezes como que ela escreveria esse texto para ser enviado. Acresce que, à medida que ela vai andando pela rua e pensando, e volta sempre nesse vocativo, senhor diretor, como ela iria começar essa carta, é aniversário dela e ela prefere ficar sozinha a estar com a sua família, tá? E ao final das contas ela vai para um cinema e vai assistir a um filme em que os personagens ali, com pouquíssimas roupas, a ponto que ela também se sente ali muito quente, né, calorosa, e meio que vai, né, ali ter uma epifania, digamos assim, com não querendo ela mesma assumir o lado erótico,
e, por que não dizer também, recalcado dentro dela, que talvez no fundo, né, o que ela mais queria era ser aquilo que ela tanto critica, e ela que na sua orgulhosa posição de uma mulher santa, por assim dizer, de uma mulher de valores, como ela afirma ter, e intocada e coisa que o valha, já estava como uma árvore seca, um rio seco, por assim dizer, tá? Que é muito interessante nós fazermos essa análise. Esse daqui, o Tigrela, é uma história bem doidinha, que nós vamos ter sobre uma confusão que muitos dos alunos já vieram a me questionar sobre, por exemplo, o tigre ou a tigresa, essa tigrela, tigre mais ela, né? Que vive lá no apartamento fechado, trancado, aquele animal feroz, selvagem, que veio num dos presentes do marido lá, quando foi à Ásia e trouxe. Aquilo ali é uma escrava sexual, pessoal, uma mulher que serve ali aos prazeres, aos luxos, tá? Mas que claramente depressiva, prisioneira dentro daquele espaço, né? E que vai ter o suicídio. Beleza, pessoal? É uma história que muita gente fica muito preso à ideia zoomórfica, mas esquece de pensar em como essa relação animal-pessoa e tratado como um pet, tratado como um tráfico de animal, um tráfico humano, coincide nas falas da voz narrativa, tá? Herbarium, nós vamos ver uma menina que ela tem uma paixão platônica ali pelo primo, que é um botânico, que pede assim para ela fazer umas pesquisas, digamos assim, no campo. O rapaz estava ali no sítio para tratos de saúde, né? E a menina mora ali com as tias, e ela tem a sua primeira sensação forte de ciúme ao ver o primo, né, indo embora com a moça, a namorada. A sauna, uma das histórias mais interessantes, na minha opinião, mas ao mesmo tempo que nós ficamos muito chateados, muito tristes, muito bravos, né? Tomamos um pouco ali de raiva de personagem. História boa é assim, né? Quando envolvemos assim a ponto de ter ali um pouco de, sei lá, essa questão, se a gente fosse pensar ali próxima do que, não sei, a poética nos traz ali de Aristóteles como a catarse, né? De uma experimentação muito viva das coisas, que o narrador, ele está ali numa sauna, e à medida que o vapor sobe, tudo, o calor, ele vai repensar, ele vai nos trazendo por um monólogo ali na sua cabeça, repensando a sua trajetória até chegar ali. Ele que é um artista plástico, visual, e vai nos revelando como mau caráter esse sujeito é. E assim, da mesma forma que na sauna você está ali sentado para transpirar, o objetivo, entre aspas, né, seria você transpirar, tirar as toxinas do seu corpo por meio da sua sudorese ali, né, suando bastante, perdendo as toxinas, se livrando daquele peso, né, do tipo, vou sair mais leve da sauna. É como se fosse um processo de autoterapia dele, né, em vez de falar com uma terapeuta sobre o quão canalha ele foi e né, ele está ali no processo também de tentar eliminar essas toxinas por meio do processo de sauna também. Uma história que, assim, a gente vê o quanto o sujeito ele foi, por exemplo, um caráter com a pessoa que mais esteve do seu lado, como ele é um cara folgado, interesseiro, tá certo? Relações sociais, tá bom? Pô, meu namorado ou história de amor, como eu falei para vocês, para mim a história mais engraçada, mas veja, nós aqui temos que pôr um ponto de que é engraçada porque é absurda,
Nós vamos rir do absurdo da mulher ter uma fixação pelo seu suposto amado, né, que ela conheceu na festa do clube São Paulo Chique. São Paulo Chique, é uma maravilha esse clube. Né? E no baile o cara tirou para dançar, ela já começa a tratá-lo como se fosse seu namorado, porque ele falou, né? Você que tinha que ter ganhado, a outra lá é uma feia, né? Não presta. E aí ela, é porque o namorado dela não sei o quê. Eu nem tinha namorado, tipo assim, o cara tá meio cansado de ouvi-lo e já fala assim, vou ali fumar um cigarro e não volta, né? E ela fica igual uma besta esperando. E ela entra numa noia que vai descobrir onde ele trabalha, que vai cortar a foto dele lá do negócio dos inscritos, dos sócios do clube, vai levar foto para ela, vai pedir para o amigo dela que trabalha no salão se passar por exemplo, radialista, falando que um bolero ia tocar e assinava Pomba Namorada, né? Vai até a oficina mecânica do cara. Ela fala, você não quer ir no cinema? E tá uma chuva desgraçada. Né? E no dia que o Corinthians perdeu e o cara já tava puto, ele enfia o pé até do joelho assim na água, aquela chuva desgraçada. Sabe, uma mulher assim muito dedicada em querer prender esse homem, que seria o homem da sua vida para ela, e o cara todo momento falando, eu não quero nada. Para de ficar ligando. Até que ele vai se casar. No dia do casamento dele, ela vai tentar suicidar, vai tentar tomar água sanitária, mas ela não morre e recupera-se. Ela vai se casar com um chofer de praça que fica do lado dela nesse momento muito difícil. E nós vamos ver que, apesar do tempo ir passando e ela já casada, com família criada, ela vez ou outra mandava postal, mandava cartas para esse sujeito a quem ela tanto amou, a ponto de que muitos anos no final da história já tenham sido passados. Ela vai numa taróloga que vai falar, né, e começava com a letra A, era Antenor, eu acho o nome do cara, vai aparecer na sua vida, e ela fala, não acredito mais nisso não, né, isso é coisa antiga. E no final, o cara já trabalhando como piloto de ônibus, né, motorista de ônibus, ela vai até a rodoviária para ver lá o cara voltar. Então, assim, nós esperamos, né, que à medida que ela fosse ficando mais velha, uma hora ela fosse esquecer o cara, mas não esquece, tá? WM, pessoal, olha só, essa história aqui é muito punk, tá? WM, cara, é engraçado, é uma história que, assim, o cara, Vado ou Vlado, tá? O nome do protagonista. Tá indo lá como se estivesse numa clínica mental ali, psiquiátrica, hospício, manicômio, enfim, para visitar a irmã Wanda. A letra W, tá? Ela aparece no nome de personagens aqui. E como se fosse lá para visitá-la. Inclusive o nome do doutor era Dr. Werebe, com W também, para atendê-lo. E ele vai ao mesmo tempo fazendo essa ideia de rememorar na sua cabeça, nós vamos acompanhando, sobre a relação dele com a irmã. Que a irmã o ensinou a escrever, ela era mais velha, e ele tinha uma dificuldade muito grande com W e com M, né? E que tinha uma brincadeira de ficar escrevendo WM, 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 né? E ele diz que a irmã passou a ter um comportamento muito estranho, de começar a colocar WM em tudo. Inclusive, a coisa foi piorando depois, a ponto, né, dela com canivete começar a fazer gravações de WM em coisas muito absurdas. Desde o sofá a portas, como no próprio caixão da mãe quando falece. E no fim das contas, a mãe também, uma mulher muito depressiva, o Vado, que teve uma namorada
meio geisha, meio talvez garota de programa, fica aquela coisa no meu umbigo chamada wing, né, um nome asiático assim, e que vai ter o seu peito cravado com WM no peito, assim, e que a Wanda lá estaria, né, na clínica por conta disso. Mas que nós vamos ver que no final da história, a Wanda tinha morrido faz tempo e que era o Vado, né, que na verdade projeta-se ou projeta a irmã numa espécie de secção de personalidade e comete todas essas coisas. É ele que está lá interno e não a irmã. Pelo menos é o que a gente depreende do texto. Tá? Bem punk assim, a história, pesada, né? Assim, trabalha muito com esse aspecto da violência, entre outros fatores, como a loucura também. Tá? Lua Crescente Amsterdã. A galera fala, professor, esse conto é viajado demais da conta. De um casal discutindo ali na praça. E eu não sei, professor, porque parece que eles querem se transformar em seres diferentes ali, quase que inimigos um do outro. E no final eles até comentam assim, e aí depois? E depois nós viramos outra coisa de novo, como se fosse assim, reencarnações de um casal que vai se transformando em coisas distintas, coisas inimigas, como eu disse, opostas, não da mesma espécie, né? E uma menina observando a briga, essa briga na praça, só que não sabemos se, na verdade, vem dessa imaginação da criança ou se é nesse universo fantástico mesmo brincando aqui, reencarnações e transformações e as dificuldades das relações entre si. A Mão no Ombro, cara, essa história também muito interessante pelo fantástico. Esse é um conto em camadas, em que começa o cara andando numa espécie de bosque, a lua ou o sol muito amarelo, que não consegue saber direito o que está acontecendo, há uma escada e ele acorda, mas com essa sensação de morte, em que o protagonista fica numa questão aí de um dilema, se à medida que estivesse acordado poderia fugir da morte ou vice-versa, mas que se virasse para trás à medida que uma mão tocasse o ombro, talvez ali fosse o momento de fato de sua partida. E é uma dessas histórias que acaba num momento de clímax, tá? A Presença, essa daqui é uma das minhas histórias preferidas. Um cara bem novão chega num hotel nada badalado, praticamente abandonado, onde as pessoas que lá estão são todas velhas. E há uma das falas aqui dos personagens que eu me lembro, assim, que me marcou, que os fantasmas eram eles mesmos ali, os velhos, né? Como se eles só fossem aceitar pessoas velhas. E o jovenzão todo na piscina, aquela piscina suja, né, abandonada, como se as pessoas velhas estivessem olhando pela janela, ele se sente observado, e ele ostentando toda aquela juventude. Vai ter um bingo no final da tarde, depois da janta, ele vai começar a se sentir meio mal. Que nos dá a impressão, será que envenenaram a sopa do cara? Será que ele também vai virar um velho? Será que vão matar o cara porque não aceitam jovens ali? A gente fica nessa coisa, né? Pode ser que ele agora vai ser mais um dos residentes do hotel, só que vai se transformar em velho, né? Ou ele vai morrer, vai virar um fantasma ali também, ou só vão mandá-lo embora dali pelo caixão, ou ele só vai ter uma diarreia, não sei, né? Mas é uma dessas histórias também que a gente fica sem saber. Noturno Amarelo, galera, essa história, né? E é interessante o que eu vou comentar agora, que tem muito de um sensorialismo, né? Uma coisa meio sinestésica nas histórias da Lígia.
nesse livro especificamente. Tá? A Lígia tem uma coisa interessante pelas questões das cores, por exemplo. Se nós pegarmos outras obras dela, como Antes do Baile Verde, aqui o Noturno Amarelo, o Lagarto Verde, tinha um negócio, o Lagarto Verde e Amarelo, enfim. Ela tem muito essa coisa com as cores, ela explora muito a questão com as cores, tá? E esse Noturno Amarelo entra nessa perspectiva de uma rememoração íntima de uma personagem ligada a fatores sinestésicos da música, da memória, tá? Culpa, beleza? A Consulta, isso aqui lembra muito a história assim entre os cisnes lá da Júlia Lopes de Almeida, né? É um doido que vai se passar no lugar do médico para poder atender um camarada que tem medo da morte. E é mais ou menos aquele ditado que as pessoas falam: para curar um doido é preciso um doido e meio, tá? E o Seminário dos Fatos, que nós abrimos a nossa revisão com ele. Como eu disse, não dá para a gente explicar história por história, mas pelo menos você tem aqui uma base do que acontece, mais ou menos, em cada uma delas. Né? É uma coisa aqui que tem que ser mais prática e diretiva. E aí vamos já para os Cinzas do Norte. Os Cinzas do Norte, que é do escritor Milton Atum. Pessoal, o Milton Atum, lá de Manaus. A história se passa na bela cidade de Manaus, tá? Galera, eu tive a oportunidade de ir a Manaus esse ano. Inclusive, se você é de Manaus, você é manauara, um abraço para você. Gostei demais de Manaus, tá? Se Deus quiser, ano que vem eu vou assistir a festival lá de Parintins. Inclusive aparece menção aqui à cidade de Parintins, a questão do boi bumbá lá, muito forte, muito interessante, que há uma tendência aqui do protagonista pelo garantido, e eu sou do time caprichoso. Mas a festa em si é muito linda, muito interessante. E eu acho sempre legal quando nós lemos histórias, quando nós tratamos de narrativas que se passam em ambientes do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. É sempre muito agradável, principalmente quando as histórias são do centro-norte do Brasil. Por quê? A gente sabe que o Sudeste e o Sul normalmente têm um privilégio maior de aparecer e se tornar uma coisa mais como símbolo de o que é Brasil, enquanto nós bem sabemos que Brasil é muito maior que Rio-São Paulo. Galera, aqui essa é uma história que o que mais chama atenção em termos para a prova é o caráter da narração. Como eu já disse para vocês antes, há uma polifonia, vozes outras no espaço narrativo. Mas predomina um narrador. O narrador predominante é o Olavo. E aqui, pessoal, quase não se usa o nome do personagem. Os apelidos, até para dar um maior grau de familiaridade com a voz daquele que narra e tudo, tá? É que são mais frequentes usados. Olavo, por exemplo, é chamado de Lavo, tá? Ele é filho de Jonas e Raimunda. Só que Jonas e Raimunda morrem num naufrágio. É triste, né? E ele é criado pelos seus tios. Que tios? Pelo tio Ranulfo e pela tia Ramira. No caso, o tio Ranulfo, ele é mencionado como tio Ram, tá? O tio Ram, ele era um antigo radialista, né, que vive a vida da boemia, bom vivan, um cara do viver hoje, né, um cara que não esquenta muita cabeça, um cara mais assim, deixa a vida me levar, entendeu? E a tia Ramira, trabalhadora, costureira, sabe, com garra e tudo mais. Beleza. Só que o protagonismo não é do Olavo.
O Olavo, ele vai, na verdade, nos contar a história do grande amigo dele, que é o Raimundo. O Raimundo, que na verdade vai ser chamado de Mundo, tá? Mundo. Eles estudaram no colégio lá, Dom Pedro, inclusive eu tive o prazer de ir lá nesse colégio, conheci, tá? Teve a morte de um dos alunos lá, amassado na grade da escola, brincadeira de lutinha deu nisso. Inclusive foi no dia da morte de um desses colegas que o Raimundo vai conhecer um artista chamado Arana, que é um artista local que vai se tornar um dos símbolos da arte local, cultural manauara, mas que na verdade nós vamos conhecer depois um outro lado dele, meio charlatão assim, tá? Que, enfim, as perspectivas dos personagens nós vamos mudando à medida que lemos, isso é também muito bacana, tá? Mas aí o que tem? O Raimundo, ele é filho da Alícia. Ele é filho da Alícia, uma mulher muito bonitona, controladora, aquela mãe galinha, que está sempre querendo saber as coisas que estão acontecendo, protetora, muito assim, protetora do filho. E o Trajano, o pai do Raimundo, é um cara muito autoritário. Ele aparece muitas vezes sendo chamado de Jano. Inclusive, é muito interessante pensar o quê? Mundo é o apelido. Pensa nessa coisa, o homem que vive no mundo, ou vive no mundo da lua, é um cara que, veja, o apelido dele tem uma questão onomástica aqui, enfim. Se pensar, Jano, Trajano, galera, imperador de Roma, controlador, inclusive ele tem um império, que é a Vila Amazônia. A Vila Amazônia é um império dele, tá? Onde está lá o pessoal trabalhando com a juta, né? Explorando ali a juta para fazer o saco, tudo. A gente está vivendo aqui no início, né? Boa parte da narrativa, da década de 60. A narrativa ela se passa entre os anos de 1960 e 1980, tá? E a década de 60 em Manaus foi um período em que nós vamos ter ali uma espécie de refervescer da economia do norte com o princípio da instalação da Zona Franca, o industrialismo, a cidade nova que vai ser construída ali, né? Inclusive houve todo um processo de desmatamento, e a época muito polêmica de como que a cidade nova lá vai ser construída, tá? E que vai ser criticado em cima aqui pela Voz do Mundo, que vai fazer toda uma instalação artística lá, bem crítica, e o Ranulfo vai ajudá-lo, tá? E o Trajano, ele é o cara ligado ao governo, ele quer que o filho seja viril, quer que o filho seja do exército, né? Na época, os militares há pouco tinham entrado, né, com o regime, então ele quer que o filho esteja nesse local, quer que o filho vá para o colégio militar, quer que o filho seja um símbolo de uma coisa que o mundo faz questão de não ser. O mundo, ele age como força antagônica do pai. Ele faz questão de não ser aquilo que o pai quer que ele seja. E o pai, por exemplo, era puto com o filho ser muito ligado às artes. O filho quer ir para o mundo das artes, tanto que ele vai se aproximar do Arana. O Arana vai trabalhar com ele assim, os aperfeiçoamentos ligados ao campo artístico. Tá? Mais tarde nós vamos ver que o Arana é um babaca. Mas, de todo, né, o Raimundo está no processo de se encontrar. E o Lavo, amigo dele, é um cara que, assim, ele, cara, ele não veio do mundo rico, como, por exemplo, o Raimundo, né, o Trajano lá, ele é descendente da cultura portuguesa, aquela coisa assim de família de brasão, e muito rico. O Olavo, coitado,
ele vem de uma questão de baixa classe, ele quer, pelos estudos, alcançar a ascensão social dele. O Trajano, às vezes, até projeta, né, que gostaria que o mundo fosse pelo menos como Olavo. Um cara que quer viver uma vida, pelo menos assim, menos ligada a esse, no mundo da lua, das artes, que tivesse pelo menos um pouco mais de compromisso com os estudos, tivesse um pouco mais de uma visão um pouco mais pragmática, fosse um pouco mais assim, que já estaria bom, né? E o Olavo, ele só quer melhorar um pouco sua condição de vida. Ele não vai intrometer e ele não vai agir atrapalhando ou ajudando o mundo nesse processo de construção, de busca daquilo que ele quer e de quem ele é, tá? O Fogo é um personagem que eu coloquei aqui, que é o cachorro do Jano, tá? Que representa essa figura, né, do homem com seu cão, o único, talvez, ali intimamente ligado a esse personagem, que é o Jano, é o seu cão. Quem cuida do Raimundo, desde a infância, é uma mulher chamada Nayá, ou Naná, enfim, acho que é Nayá mesmo, tá? Mas aí entra um outro lado da história que a gente precisa saber. A maior parte da história, quem está contando é o Olavo, nesse tom de memória. Porque o Raimundo era assim, assado. Ele está contando o lado dele, das coisas que ele via, das coisas que ele testemunhou. Por outro lado, entram as cartas. As cartas de quem? Do tio Ranulfo. As cartas do tio Ranulfo, que nos vai trazer o que o Olavo não sabe, que é o passado. Por exemplo, o que ligava o personagem Olavo com o personagem Mundo? Esses universos diferentes, só porque eles eram amiguinhos de escola? Não. O Ranulfo, em outros tempos, foi namorado da Alícia. Era o amor da vida dele. Só que a Alícia, ela vai se casar com o Trajano. Era uma mulher pobre, vai ver a oportunidade, em vez de ficar com um cara que vive só o hoje, prefere ficar com uma pessoa que tinha condição de dar uma vida que ela queria. E ela tinha uma irmã. E o Ranulfo desposa a irmã da Alícia, né? Anísia, se eu não me engano o nome da irmã. Então é o ponto de contato entre esses dois mundos, foi esse relacionamento do Ranulfo com a Alícia. E bem na época que a Alícia estava conhecendo o Trajano, ela engravidou. E durante muito tempo, nós que estamos lendo a história, vamos imaginar que o Ranulfo é o pai do mundo. E você fala, pô, tem tudo a ver. Ela engravidou e então vai colocar como forçar o casamento com Trajano, né? E eles não têm nada a ver mesmo, né? Antagonistas e tal. Mas a história termina, né? Porque assim, o Raimundo, gente, porque eles vão mudar para o Rio de Janeiro depois, tá? Eles quem? O Raimundo, mas a mãe fica viciada em jogos, em beber. O mundo vai mudar para Londres durante um tempo, estudar arte. Volta para o Rio, faz um happening, faz uma performance vestido de indígena lá no Rio, já muito magro, muito doente. E antes de o Raimundo falecer, ele vai mandar uma carta para o Olavo, junto com essas cartas do Ranulfo, né? E vai falar, o Ranulfo não sabia de uma coisa que a minha mãe só foi me revelar
depois de muito tempo. Mas, infelizmente, nós não somos primos, Olavo. Era desejo, né, da Alicia que eles fossem criados juntos, que eles fossem amigos desde criança, que eles tinham praticamente a mesma idade. Mas ele fala, infelizmente, nós não somos primos. A mãe assumiu, né, pro Raimundo, antes de falecer, que ele, na verdade, era filho do Arana. E que nem mesmo Ranulfo tinha o conhecimento de que houve, naquela mesma época, um momento de que Alice saiu com a Arana, né? E era ele o verdadeiro pai. E aí nós ficamos, né, no final da história, assim, bem chocados, porque não é nada daquilo que a gente imaginava. O livro é muito bom, o livro consegue nos captar e nos fazer imergir nessa narrativa de forma aí a quase todo instante ali reformulando as previsões e expectativas que vamos ter para o final da história, tá? E chegamos a Vias do Infinito Ser, do Rubênio, tá? O livro aqui de poesia que, olha, não contei quantos poemas tem aqui dentro, tá? São vários textos. O que eu coloquei aqui no quadro que eu quero chamar a atenção? Quando a gente vai trabalhar com livro de poemas, salvo, por exemplo, sei lá, Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que tem ali uma seção, né, que os poemas têm ali seções, uma espécie de divisão, não temática, mas mais ou menos assim, de algo que os coloca comum em alguma coisa. Mas normalmente livro de poemas é mais difícil para um professor chegar e simplesmente jogar uma informação mais generalizada e falar, leva mais ou menos isso para a prova. Por quê? Porque poema, galera, é algo assim muito individual, é poema a poema. Tá? Essa é uma questão que é difícil de explicar para um aluno que está querendo ganhar coisa mastigada, né? Então, calma, não é assim. Né? Para poder tentar sintetizar um romance, um livro de contos, é muito difícil. Imagina um poema que nós estamos lidando ali com vários textos, cada um, né, cada qual com a sua intensidade, a sua questão subjetiva, a análise dos elementos que compõem a poesia, muito além de figura de linguagem, de métrica, de estrutura, de, sei lá, fragmentação do verso, que seja. Tá? Tem o lado também que o poema exige de nós a leitura, ouvir aquilo que nós estamos lendo e pegar por meio da palavra e compreender, ou buscar compreender e sentir que seja, uma mensagem, uma contemplação, uma reflexão. Mas o que eu posso trazer para vocês é que o título, Vias do Infinito Ser, nos traz um pouco do que em alguns poemas é possível perceber. Uma ideia de espiritualidade, e aqui eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, de algo vinculado ao íntimo, ao imo do ser, em que se conecta com algo maior, que não é, aqui no caso, a visão religiosa, como algumas pessoas podem entender, cristã necessariamente, mas de algo maior, de algo a transcender. Todos os poemas são assim? Não. Mas parece ter um peso mais forte em alguns desses poemas, essa carga. Tá? Para provas, é interessante, por exemplo, pensar de uma forma mais objetiva. Alguns textos apresentam para nós uma carga de metalinguagem, que nós podemos perceber no ato da escrita, versar sobre o processo da escrita em si. Como se nós pegarmos, por exemplo, peço licença a vocês, para poder ler aqui
a exemplo, tá? Aqui na página 34, temos um poema chamado A Poesia, né? A com crase, A Poesia, como se fosse dedicado à poesia. Já temos aqui um título metalinguístico. Mais que a vida, devo-lhe o sentido, ou seja, a poesia. Mais que a vida, devo-lhe o sentido. Mais do que dever a vida, devo-lhe o sentido da vida, aqui, a poesia. O vinho servido das incertas hesitações. Os conflitos necessários no desmaio da tarde, ante a absurda nuvem do autodomínio. A necessidade primária de entender as segundas intenções dos infortúnios. A abstenção da mesmice, inédita primazia que dá vida ao sexto sentido do antidesejo. Mais que a vida, devo-lhe a dúvida e a dádiva grávida e ávida de amanhãs. Veja, há um fator metalinguístico que já começa no título, em que o poema é dedicado à poesia. Veja, esse é um exemplo, mas que nós podemos também pegar outros. Eu havia marcado, olha só, pelos caminhos essenciais da poesia. De novo caminho contigo, poesia. Antigo caminho do novo. Antigo caminho do novo. Antitético, paradoxal, né? Caminho contigo em enlace, lance e lã, que se completam em mim, no tom carmim das paisagens inéditas. Contigo caminho, poesia. A poesia aqui como um vocativo, né? E assim, é marcado pela letra maiúscula, né? Diferente dos outros versos que aparecem todos, inclusive a primeira palavra, em minúsculas. No silêncio do cântico que me relega ao instante do eterno passo vasto de horizontes. Caminho contigo na partitura de partidas e evocações. Sou passageiro e passagem, enquanto renasce em mim a tua rota solar, tua rotação, teu lar. Contigo caminho, poesia, e na tua confidência desarmo as tocaias e subterfúgios do cotidiano. Recobro a leveza da intuição e dou-me conta da tua clara evidência. De novo, contigo caminho, poesia, caminho e abrigo e renovo. Tá? Bem interessante. Como temos também, aqui, Epifania dos Versos, dedicado aos navegantes da essência. Tá? Inclusive, dialoga aqui com um outro livro do Rubênio, chamado Veleiros da Essência. Eu tenho esse livro também, ele é anterior. Em rebentos de silêncios, ímãs e talismãs, do estro rimado de flama sublimam auroras no branco ventre do sonho. Qual estrela dos reis magos, estas dádivas guiam olhares e o segredo das palavras. Reluzem mais do que o ouro, cravejam sóis nos destinos do espírito. E trazem dos incensos essenciais a substância que goteja e se perpetua, mirra que mira o eterno. É interessante pensar na poesia do Rubênio, além desse tom, como eu disse, por exemplo, da espiritualidade, essa coisa da essência, da subjetividade poética inscrita dentro do texto, o tom do lirismo, da musicalidade, de trabalhar a questão do som na sua poesia. O Rubênio, pessoal, ele também é músico. E muitos dos seus textos nós poderíamos pensar numa questão cantada, tá? Se nós pegássemos lá na Grécia Antiga, antes, né, da literatura ser colocada como uma coisa da escrita,
A literatura que nem usava do nome literatura era chamada apenas poesia, né? Nós tínhamos lá a poesia épica, a poesia dramática, a poesia lírica. A poesia épica, como a da Ilíada, né? Narrava-se uma história por meio de cantos. Eram versos cantados, divididos em cantos, mas uma história contada dessa maneira. A poesia dramática, né, que você tem, por exemplo, Ifigênia em Aulis, né, a magnífica história, que inclusive dialoga com o texto do Homero, que também os atores nas peças cantavam. Os versos, ou seja, as falas dos personagens eram cantadas, tinham métricas, né, tinham ritmo a ser estabelecido. E a canção, o gênero lírico, de fato, né, também explorava, obviamente, a questão da musicalidade. Ou seja, onde eu quero chegar com vocês? A poesia em si, pela poesia, né, até chegarmos no século XVIII, XIX, em que a literatura ganha uma característica da leitura silenciosa, por exemplo, a prosa narrativa, né, entra com muita força a partir do romantismo, mas e foi se perdendo muito de lá para cá essa coisa do poema ter esse lado musicalizado, esse lado lírico, tá? Observem o que eu estou falando. O Rubênio, ele parece estar mais intimamente ligado à sua poesia nessa questão de um elemento lírico, do poema ter a sua poesia, a sua musicalidade. E eu falo isso por quê? Porque o lado dele, músico, do Rubênio, né, de versificar, cantando, traz essa essência também musicalizada para seus textos. Né? É óbvio, né, o simbolismo. A Cecília Meirelles, na pegada neossimbolista dela, lá da década de 30 para 40, né, resgatou os poetas como Cruz e Souza, também fizeram isso no século XIX, século XX. Mas o que eu quero dizer é que a poesia mais contemporânea, ela já não trabalha tanto mais, falando a maior parte, tá? O Rubênio não, o Rubênio parece ainda dar muito apreço a isso. E eu falo isso porque a questão da prova pode falar com vocês sobre figuras de som, pode falar em aliteração, tá? O que é a aliteração? A aliteração é a repetição de sons, de fonemas, de consoantes. A gente não lembra muito lá do Cruz e Souza, que eu acabei de falar, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias veladas dos violões. Fica esse do V, né? É uma forma de aliteração. O poema, cara, eu devia ter marcado aqui para vocês, mas tem um poema do Rubênio que ele trabalha com a questão da forja, do fogo. Eu não marquei aqui, mas que ele fala da forja, do fogo, né? O movimento do como se fosse ali o processo da fabricação de algo metalúrgico ali, do ferro, o fogo e o vento ali para poder soprar aquilo. É possível, assim como a assonância, né? A assonância já trabalha mais com a questão da vogal, tá? O som da vogal ali mais forte, o fonema vocálico ali mais forte, tá? Pode ser, tá? Que seja. Assim como, pessoal, é muito importante pensarmos na questão da figura de linguagem. E para isso, esse aqui eu tenho certeza que eu marquei, porque eu relendo aqui o texto, ainda falei, cara, eu vou trazer isso aqui para revisão. Deixa eu só ver. Eu tinha certeza que eu tinha marcado, gente. Eu não, vou falar disso aqui na revisão. Meu Deus, eu acho que eu não marquei, não. Mas eu há pouco eu tinha visto aqui, tá? Que ele fala da metáfora, que ele usa bastante da figura de linguagem mesmo da metáfora, mas que nas próprias provas do vestibular da UFMS, ela abordou já muitas vezes a questão da figura de linguagem. Eu não marquei mesmo. Pô, será que ficou no meu outro livro? Eu peguei o outro.
Eu tenho 2 desse aqui. Só falta ter sido isso. Enfim, porque aí estava lá um lado do outro, eu devo ter pegado o que eu não marquei. Mas enfim, a questão da metáfora, metonímia, sabe, é bom você, antes da sua prova, revisar a figura de linguagem, tá? A metáfora, galera, parece ser uma comparação, mas sem um elemento comparativo. Vou dar o exemplo mais besta de todos. Falar assim, ele é um touro, ele é um leão. Está dando um exemplo básico aqui, né, de metáfora. Né? A gente está fazendo uma questão alegórica. Se fosse uma comparação, teria um elemento comparativo. Ele é tão forte quanto, ou forte como um touro, né? Ele é feroz como um leão. Né? Teria um elemento comparativo direto, né? Ou se não, mais que, menos que, enfim. Né? Pensa aqui em metonímia. Né? Metonímia, quando a gente usa, por exemplo, uma referência eu li Machado, né? Você não leu Machado, você leu a obra literária escrita por Machado de Assis, os livros de Machado de Assis, ou senão quando você vai comprar um produto, né? Nós no dia a dia usamos muito da metonímia nos nossos elementos cotidianos, do tipo, eu fui comprar Gillette. Então, você comprou um aparelho de barbear da marca Gillette, né? Ou ainda ouvir um rock, né? Na verdade, você escuta músicas do estilo rock e tal. Sinestesia é uma coisa que eu comentei com vocês quando falava com a Lígia Fagundes Telles aqui, mas que no texto do Rubênio também aparece, tá? Elementos sinestésicos, que é quando você trabalha com o cruzamento de elementos sensoriais de sentido, tá bom? Então, se, por exemplo, aparecer um verso sobre cheiro, cor, visão se mesclando, sinestésico, tá bom? Dentre essas figuras de linguagens, tá? Você revisar a anáfora, você revisar essa questão mais teórica, mais conceitual, que já foi cobrada em provas anteriores, tá? Mas figura de linguagem é sempre uma boa para poesia em vestibular, tá? Em vestibular, se eles quiserem fazer uma questão ali um pouco mais objetiva, né, para você ser mais direto ali, né, nada impede também, tá, pessoal, que a prova use um poema do Rubênio para poder cobrar gramática e aí não ir para o lado da literatura. Assim como eu havia lido com vocês um poema aqui, falei, isso aqui é vocativo, tá? Poderia muito bem ser uma questão para a prova, tá bom? Pessoal, pela questão do tempo, tá, que hoje tem aí uma questão de margem de tempo que eu não posso ficar passando muito, porque, enfim, meus vídeos parecem ficar cada vez maiores de revisão, mas como são apenas 3 obras, acredito que deu para fazer esse panorama com vocês. Muito obrigado por no outro vídeo vocês colocarem lá os 200 likes de meta, tá? Não se esqueça de curtir os nossos vídeos aí, que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Tá, pessoal? Porque da mesma forma que isso aqui chegou a você, esse é um conteúdo gratuito que você pode, né, ter ali uma ajuda. Nós temos revisões de todas as matérias, todos os anos, já é o nosso 5º, 6º ano aí fazendo revisões. Agora já não lembro mais se é o 5º ou o 6º ano, enfim. Mas nós estamos aí há um tempo fazendo revisões para as provas mais interessantes do Mato Grosso do Sul. E caso você precise de algo mais aprofundado, fala assim, professor, eu gostei da revisão, gostaria muito de fazer um curso que seja mais aprofundado com essas obras literárias. Bom, a depender do dia que você estiver vendo esse vídeo, ainda compensa você comprar o curso específico do Passe Etapa 3. E ali, por exemplo, conto a conto, né, o professor contando, explicando, né, o próprio Cinzas do Norte, o Vídeo do Infinito Ser, tá bem? Enfim, fica aí o meu convite. Curta o nosso canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais, Prof. Augusto Linguagens, e acompanhe nosso trabalho, pessoal. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Até mais.